Vamos lá, galera. Então, agora nós vamos falar da segunda parte da aula de ângulos. Vamos falar um pouco sobre as subdivisões do grau, que é a unidade de ângulos, beleza? Vamos lá? Então, vamos começar aqui, lembrando que a unidade dos ângulos que nós vamos trabalhar, ela é medida em graus, né? É o grau, é aquele carinha que tem uma bolinha, né, depois do número. Lembrando que não existe apenas a unidade grau. Você também vê alguns ângulos em radiano ou grado, enfim, existem outras unidades. Esse radiano, por exemplo, ele vai ser mais utilizado na trigonometria. É uma parte que a gente dedica um pouco mais à frente da matéria, beleza? Então, por enquanto, vamos trabalhar com a unidade de graus. Beleza? Que é a mesma aquela que você vê, por exemplo, em temperatura, quando você vê a temperatura de uma cidade. O Rio de Janeiro hoje vai fazer 35 graus. Já Porto Alegre vai fazer 22 graus, né? Ou quando você tem também ali o grau de óculos, enfim, qualquer relação a grau é essa mesma unidade, essa bolinha em cima do número. Beleza? Então vamos lá. A unidade do grau, você vai ter uma relação muito parecida com a hora. Como assim com a hora, Felipe? Um grau ele pode ser dividido, você pode ter aí uma divisão de 1 grau, lembrando que uma volta completa são 360 graus, beleza? Esse 1 grauzinho ou seja, essa volta completa dividido em 360 vezes. Ou seja, ele é um cara bem pequenininho. Mesmo ele sendo bem pequenininho, tem como dividir ele mais ainda? Sim, tem como. Esse 1 grau, na verdade, você pode dividi-lo ainda em minutos. Nós não vamos trabalhar com números com vírgula quando você for trabalhar com grau. Esse número com vírgula, ele se transforma, na verdade, em minutos e ou segundos. É a mesma relação da hora, por exemplo, né? Então, você tem aqui que 1 grau, na verdade, ele pode se transformar em 60 minutos. A notação é esse apóstrofozinho em cima do número, beleza? E 1 minuto ainda pode também se dividir, né? Esses 60 minutos pode se dividir e 1 minuto dele equivale a 60 segundos. Aí uma relação bem realmente como a da hora, né? Hora, minutos e segundos. Só que aqui é grau, minutos e segundos. Tranquilidade? Você pode fazer uma relaçãozinha, por exemplo, já de grau para segundo. Existem algumas questões que formulam uma brincadeirinha dessa, né? Quantos graus há em tantos segundos? Ou quantos segundos há em tantos graus? Uma conversão que você tem que fazer ali uma regrinha de 3. Né? Você sabe que 1 grau são 60 minutos. E cada minuto desses 60 minutos tem mais 60 segundos. Então, ou seja, quantos segundos há em 1 grau? Então, você vai fazer uma conta simples. São 60 minutos e cada um desses 60 tem 60 segundos. Então, é 60 vezes, ou seja, 60 vezes 60. E 60 vezes 60, a gente chega no número de 3.600 segundos. Então, existe essa relação aí que é muito bem definida. Tá? Se você quiser saber uma outra relação, se 1 grau tem 3.600 segundos, 5 graus tem quantos segundos? É só você multiplicar por 5, fazer uma regrinha de 3, né, que você vai resolver o problema. Show de bola? Beleza, então essa parte aqui também é as subdivisões do grau, e nós vamos também agora ver as partes de pares entre ângulos. Beleza? Esses ângulos têm classificações quando estão sozinhos com relação ao seu tamanho, mas também existem classificações que vão ser ditas quando você tem pares de ângulos que, quando somados, dão um certo valor específico. São 3 delas mais importantes, tá? Então, vamos lá. Existem os ângulos complementares. O que vai ser os ângulos complementares? Ângulos complementares são 2 ângulos que, quando somados, quando juntos, eles equivalem a 90 graus. Beleza? Então, ou seja, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, que se ele for dividido, aqui, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, perfeito? Mas, se eu dividi-lo em 2 ângulos,
E essa divisão não precisa necessariamente ser ao meio, tá? Muito pelo contrário, você vai ver vários casos que ela não é ao meio. Quando ela for ao meio, ela vai ter um nome específico, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o caso da bissetriz. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar agora de alfa, quando, né, junto aqui do ângulo que a gente estava chamando de θ, quando eu pego esse θ e somo com esse alfa, eu tenho que encontrar 90 graus. Ou seja, 20 e 70 são ângulos complementares, porque 20 mais 70 dá 90. 30 e 60 são ângulos complementares, porque 30 mais 60 dá 90. 40 e 50 são ângulos complementares, porque 40 mais 50 dá 90. 45 e 45. 45 e 45 são complementares. Por quê? Porque ambos somados 90. Ah, mas eles são iguais. Não importa. 45 e 45 são dois ângulos. Então, o complemento de 45 é o próprio 45. Tá? Então, a gente também fala isso com relação aos ângulos. Quando eu digo que dois ângulos são complementares, significa que um é o complemento do outro. Ou seja, o complemento de um ângulo é o resultado da conta 90 menos esse ângulo. Como assim, Felipe? Bem, 20 e 70 são complementares. Então, qual é o complementar de 20? É o quanto falta para chegar a 90. Concorda que é 90 menos 20? Então, 90 menos 20, você encontra 70. Então, 70 é o complementar de 20. Beleza? Então, para você encontrar o complementar de um ângulo, é só você fazer 90 menos ele. Show de bola? Mas isso aqui só um detalhezinho que a gente vai fazer mais para frente com contas, tá ok? Então, esse aqui foi o primeiro, ângulos complementares. Você também tem agora um segundo, que a gente vai chamar de ângulos suplementares. Nos ângulos suplementares, a gente vai ter uma relação muito parecida com os ângulos complementares. Só que, dessa vez, ao juntar dois ângulos, eles não vão somar 90 graus, mas sim vão somar 180 graus. Beleza? Tranquilidade? Essa é a única diferença. Então, agora eu vou ter aqui um desenho onde eu tenho aqui dois ângulos, mais uma vez. Só que agora, repara que o desenho fica diferente. Antes o desenho tinha aquele formato de L. Agora é essa reta deitada, né, que você tem dois ângulos. Então aqui eu tenho o ângulo AOB e eu tenho outro ângulo BOC. Né? Ali basicamente um composto por um ângulo agudo e outro por um ângulo obtuso. Então aqui eu vou dizer que é um ângulo alfa. E do lado dele, você vai ter o ângulo θ. Então, agora, se eu somar o ângulo θ com o ângulo alfa, estou fazendo aqui nas mesmas coresinhas para ficar bem didático, você vai encontrar 180 graus. Tranquilidade, galera? Bem simples, né? Ou seja, ângulos suplementares, 80 e 100. Né? Por quê? Porque 100 mais 80 dá 180. 10 e 170. 10 e 170 são suplementares. Por quê? Porque juntos dão 180. Né? Então, quaisquer ângulos cujo somatório, né, cuja sua soma seja 180, você vai ter que eles são ângulos suplementares. E repara, esse comportamento aqui, ó, se eu juntar essa parte pintada vermelha com essa parte pintada verde, né? Ou seja, o ângulo θ e o ângulo alfa, repara que ele forma aquele mesmo comportamento que a gente tinha no início, ó, que era aquele ângulo de meia volta, lá da nossa aula inicial. Né? Olha como ele tem ali o mesmo comportamento. Consegue perceber? Ou seja, aqui nada mais é do que aquele ângulo de meia volta dividido em duas partes que não são necessariamente iguais. Tá, ok? Então, quando você tem ali a junção de ângulos suplementares, né, você sempre tem esse comportamento de ângulo de meia volta. E isso vai ser muito importante um pouco mais na frente, você vai perceber. Tá, ok? Para finalizar, nós temos um terceiro ângulo, que vai ter a mesma ideia, né, e são
os ângulos replementares. Se o ângulo complementar, a soma, dá 90, e no ângulo suplementar, a soma dá 180, nos ângulos replementares, a soma dá 360. Beleza? Então, eu tenho aqui um ângulo AOB, né? Mais uma vez. Aqui eu vou juntar o meu ângulo θ com um ângulo alfa. Olha lá. Repara que a parte pintada de verde, quando junta com a parte pintada de vermelho, dá uma circunferência completa, ou seja, dá uma volta completa. Então, se eu somar o meu ângulo θ com o meu ângulo alfa, nesse caso, eu vou encontrar 360 graus. Então, quaisquer ângulos cujo somatório chegue a 360, nós vamos dizer que eles são ângulos replementares. E, se porventura você estiver querendo calcular o replementar de um ângulo, basta pegar 360 menos esse ângulo. Show de bola, galera? Tranquilidade? Então, agora nós vamos para a parte 3, onde nós vamos falar já de ângulos opostos pelo vértice, vamos falar de bissetriz de um ângulo e tem mais detalhes para você. Então, te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!